Aleluia, paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, família da ressurreição. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. A igreja pode se sentar, pode ficar à vontade. É um prazer receber cada um de vocês hoje à noite aqui na casa do Senhor. Você que está nos acompanhando também agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa nesse momento. Se você está assistindo essa live ou essa pregação e ainda não nos segue no nosso canal do Instagram, começa a nos seguir, se inscreve no nosso canal do YouTube, manda essa mensagem para outras pessoas, porque também vai abençoar a vida de mais pessoas. Tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez? Levanta a sua mão. Alguém nos visitando pela primeira vez? Tem aqui? Mais alguém? Mais alguém? Irmão, seja bem-vindo à nossa casa, à nossa família. Nós sempre falamos aqui, nós não somos apenas uma igreja, somos uma família. E como família, temos erros e defeitos, mas o nosso papel é direcionar todas as pessoas para Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, seja sempre bem-vindo aqui. E no final do culto, o pessoal do acolhimento vai dar um presente, porque você está nos visitando aqui. Você é muito bem-vindo aqui na nossa casa. Meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos. É um prazer estar aqui compartilhando com o povo de Deus. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3 apenas. Eu também já quero pedir desculpa a vocês de antemão, porque a nossa igreja ainda não finalizou a reforma interna aqui dessa primeira parte. Está faltando alguns detalhes para a gente finalizar. O computador hoje, infelizmente, queimou a fonte e a gente está sem projeção. Mas no próximo curso também já vai estar tudo resolvido, porque a gente sabe que o inimigo ele fica incomodado e começa a botar empecilho. Mas provavelmente para domingo, essa parte interna da nossa igreja já vai estar pronta e finalizada. Vai ficar faltando ao nosso lounge, que a gente está no meio do caminho ainda, mas a gente vai finalizar também, em nome de Jesus, nós cremos. Eu peço a você abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai falar ao teu coração, e o tema da mensagem é: o que fazer quando não se sabe o que fazer? É complicado. O que devemos fazer quando não sabemos o que vamos fazer? É essa mensagem que Deus ele quer ministrar no nosso coração nessa noite. Quem já abriu a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem ainda está procurando, diga: eu também. Tem algumas pessoas procurando. Como a gente está sem a projeção aqui na tela, se você está sem Bíblia, olha para o irmão que está do teu lado, pede para ele compartilhar o smartphone e a Bíblia para você ler junto com ele. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição aos pecadores como a si mesmo, para que você não se canse e nem se desanime. Estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra jamais volta vazia e hoje não será diferente. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, podendo se alimentar, podendo te adorar, te cultuar, Senhor. Mas nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que o teu Espírito Santo ele faça ao nosso coração
fale aquilo que precisamos ouvir, não apenas o que queremos ouvir, Pai, mas nós nessa noite não queremos mais ser as mesmas pessoas. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que ninguém vai sair daqui da mesma forma que chegou, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e onde o Senhor está, a liberdade, a mudança, a transformação, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal para trazer a mensagem ao Teu povo, que o mercado do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó rocha minha e redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Provavelmente você já vivenciou esse dilema, provavelmente você está vivenciando esse momento, esse dilema, que você não sabe qual é o próximo passo que você tem que dar. Talvez você não está sabendo o que é que você tem que fazer a partir de agora. Algumas vezes você talvez já passou por isso. A gente chega em um momento da nossa vida que parece que a gente ligou o piloto automático. E a gente vai vivendo de maneira, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não sabe muito bem o que é que a gente está fazendo. Chega alguns momentos que a nossa caminhada de fé, ela começa, outras coisas começam a roubar a nossa atenção. E a gente começa a perder o nosso foco. E talvez é algo parecido com isso que você está vivenciando nesse momento. E o que nós temos que fazer e vivenciar, e a palavra ela nos afirma muito forte, ela fala que temos que ter perseverança. Perseverança é a capacidade de permanecer firme, mesmo em frente a dificuldades, a adversidades. Porque é principalmente no momento que você está passando dificuldade, é principalmente no momento que você está desanimado, que você tende a escolher errado. Você já parou para pensar que as escolhas mais erradas que você já fez foi porque você fez no momento da dificuldade? Foi porque você fez no momento da adversidade, da provação? Mas é justamente por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer encorajar o teu coração, Ele quer fortalecer a tua caminhada, Ele quer direcionar você que está perdido, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe toda a dificuldade que você está enfrentando, Ele sabe toda a provação que você tem passado. Ele ouve cada oração sua no seu quarto. Ele tem visto cada choro, cada lágrima que você tem chorado no seu momento sozinho com Ele. Ele conhece o anseio, o vazio que está no seu coração. E foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque talvez você pensou que não ia suportar mais. Talvez você pensou que você não iria conseguir mais, mas Ele quer mostrar para você que Ele sempre esteve ao seu lado, te sustentando, enxugando as tuas lágrimas. E você pode até estar perguntando: por que eu estou aqui na igreja nessa noite? Por que eu estou nessa live? Por que eu estou assistindo essa pregação? Mas é justamente por isso, porque Deus Ele marcou um encontro com você, porque Ele quer fortalecer você. Ele marcou um encontro com você nessa noite, porque Ele quer reacender uma chama que talvez lá atrás foi apagada, porque pessoas te machucaram, pessoas te traíram, porque talvez você caiu e desanimou, e Ele quer que você não pare, não desista. Escuta isso, irmão. Deus Ele não está preocupado com o teu pecado, Ele está preocupado aonde o teu pecado está te levando. E o nosso pecado está nos levando para longe de Deus. Deus não está preocupado com o teu desânimo, Ele está preocupado para onde o teu desânimo está te levando, está levando você para longe de Deus. Quando Adão pega lá com Eva e Deus chega para falar com eles, Ele não pergunta: Adão, por que tu fizesse isso, cara? Não é isso que Ele pergunta. Ele pergunta: Adão, onde você está? Aonde você está, Adão, que você não está mais na minha presença? Aonde você está, que você perdeu a comunhão comigo? Essa é a preocupação de Deus,
roubado a nossa comunhão com Deus, tem feito você perder a direção e o rumo da sua vida. E quando eu falo pecado, entenda, eu não estou falando apenas em matar, roubar, em trair, em mentir. Não! Pecado é tudo aquilo que você coloca no lugar que deveria ser de Deus. Pecado é tudo que você prioriza, ao invés de priorizar a Deus. E nessa noite, Deus ele quer redirecionar a sua vida, porque Ele conhece as suas angústias. E quando a gente enfrenta as dificuldades da maneira correta, isso fortalece a nossa vida, isso traz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 3, ele diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe algo prático para que a gente possa entender o que Tiago está falando aqui? Sabe o que é que vai te dar força para você enfrentar esses desafios? É quando você passa pela dificuldade da maneira correta. É quando você passa pela prova e você é aprovado. É isso que Deus quer para mim e para você, porque a prova da sua fé traz perseverança. Quando você é provado e você resiste e não cai, aquilo te deixa mais forte para resistir lá na frente de novo. E é isso que a gente tem que entender. Gente, a gente não deve vir para a igreja só quando a gente está bem, não. E esse é um grande erro. Eu vou para a igreja hoje porque eu me sinto bem. Eu quero ir para a igreja hoje porque eu estou bem. Não é isso. Eu não gosto de academia, mas eu vou para a academia por quê? Porque eu sei que a academia vai trazer benefícios para a minha saúde. E é por isso que eu não vou para lá porque eu gosto de treinar. E você tem que entender que você tem que vir para a igreja, mesmo quando você estiver mal, porque é na igreja que vai trazer saúde espiritual para você. E é justamente quando você não está bem, é aí que você deve vir. Eu estou tão mal, estou sem vontade, estou sem querer. Vá porque Deus ele quer falar com você. É lá que a sua saúde espiritual vai ser trabalhada, vai ser motivada. Porque é justamente isso que o inimigo quer. Ele quer desanimar você. É quando você está em casa sem vontade nenhuma de fazer o seu devocional. É quando você está em casa naquele dia que você não quer ler a Bíblia, naquele dia que você não quer orar, mas uma atitude de perseverança é que vai te fortalecer. É que vai te fortalecer espiritualmente. E isso traz maturidade. Tiago diz no versículo 4. E a perseverança, ela tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Tiago está dizendo, vocês têm que permanecer firmes. Sabe por quê? Porque isso vai amadurecer você espiritualmente. Que isso vai fazer você crescer. Isso vai trazer integridade para a sua vida. E é sobre isso que Deus quer ministrar nessa noite. Então, pastor, o que é que eu preciso fazer quando eu não sei o que fazer? Em primeiro lugar, seja perseverante no seu propósito. Seja perseverante no seu propósito. O versículo 1 diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A Bíblia está falando para mim e para você que existe uma corrida para você. Existe um plano e um propósito de Deus para você. Também existe um caminho, mas o meu propósito é diferente do seu propósito. E o problema é que você quer correr a corrida do irmão ao invés de correr a sua. Talvez Deus está chamando alguém aqui para correr uma corrida de 100 metros. E 100 metros a pessoa precisa ter explosão e velocidade. Mas talvez a sua corrida seja uma maratona. E você não precisa de explosão e velocidade, você precisa de constância na maratona. E você está trocando os papéis. Você está querendo correr a corrida do seu irmão e isso destrói a sua vida. Você está olhando para o lado e querendo ter aquilo que o seu irmão tem. E nós precisamos ser perseverantes na nossa corrida. Você tem que ser perseverante no seu chamado, no seu plano, no seu propósito. E o grande problema
muita gente que não sabe ser constante. E nós precisamos focar em uma coisa só. O nosso grande problema, muitas vezes, é querer fazer tudo de uma vez só. E a gente sabe que as mulheres elas têm essa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mulher passa a roupa, atende o telefone, fala com o menino dentro de casa, ela faz tudo ao mesmo tempo, mulher. Mas nós precisamos ter foco. Nós precisamos focar naquilo que nós estamos sendo chamados para fazer. E esse talvez é o grande problema de muita gente fazendo coisa que não foi chamada. Tem muita gente que o grande problema é medo de querer desagradar as pessoas. E fica querendo agradar todo mundo. E você acaba desagradando o principal, que é Deus. Você acaba fugindo do seu propósito com medo de desagradar pessoas. Porque você não está focando naquilo que você deveria fazer. Talvez você conhece várias pessoas que começou várias faculdades e não terminou nenhuma. Começou uma, parou de existir, começou outra, parou de existir, começou outra, parou de existir. Porque ela não tem foco. Talvez você conheça alguém que diz que todo ano vai fazer dieta, mas começa e para e nunca faz. Começa e para e nunca faz. Pessoas que dizem, vão começar a acordar mais cedo, mas não faz. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, pastor. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda porque eu estou focado. Começa com tudo, ler 10, 15, 20 capítulos, depois passa um mês sem ler a Bíblia. Talvez você conheça a moça. Talvez você é essa pessoa. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando nesse momento, porque nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter foco principalmente no nosso chamado para ser perseverante e firme naquilo que Deus nos chamou. E foco e perseverança é principal no momento da adversidade, porque ser perseverante quando tudo está dando certo, eu sempre falo que é muito bom. É muito fácil ser bom no bom. O desafio é ser bom no ruim. O desafio é ser bom quando tudo está dando errado. Nós precisamos focar na corrida que Deus está nos chamando. Existe uma corrida que é chamada de triatlo de revezamento, que é natação, bike e corrida. Mas tem uma pessoa que é específica para cada modalidade. Se alguém for tentar competir sozinho, ela nunca vai vencer, porque ela não consegue ser boa em tudo. Mas vai ter uma pessoa que é massa na bike, vai ter outro que é muito bom na natação, e vai ter outro que é fera na corrida. E é por isso que você tem que focar naquilo que Deus tem chamado você para fazer. E talvez outro grande problema da sua e da nossa vida é a gente querer alcançar o resultado sem querer passar pelo processo. É você querer chegar lá no momento final sem querer ser perseverante durante toda a sua jornada. Quer alcançar os seus objetivos sem pagar o preço. Para que você entenda, deixa eu dar um exemplo. Eu até usei esse exemplo na célula segunda-feira. Imagina se Deus chegasse para você e dissesse: olha, eu vou conceder um desejo teu, Daniel. Você tem um desejo, Daniel, tem um desejo de ter um carro massa. Deus, eu vou dar esse desejo a você, Daniel. Deus, dá uma Ferrari, Daniel. Daniel tem esse desejo no coração. Mas será que Daniel hoje tem condição de pagar o IPVA? Será que Daniel hoje tem condição de fazer uma manutenção de uma Ferrari? Provavelmente não. Por quê? Porque ele não passou pelos processos para que ele pudesse comprar uma Ferrari com o esforço dele. E provavelmente depois de alguns meses ele vai perder essa Ferrari, porque ele vai ter que vender para poder fazer uma manutenção, para poder pagar o IPVA. E tem muita gente que está fazendo isso na sua caminhada, quer alcançar o resultado sem passar pelo processo. Deixa eu dar outro exemplo. Se você quer ter um corpo, você quer ser malhadona, saradona, você aí, vamos usar um exemplo de mulher, Graciane Barbosa, ela é feia, o negócio é feio, mas tem mulher que gosta. Dos homens, Paulo Musi, tem aquele nutricionista que é Paulo Musi, que é todo bombadão. Imagina se você pudesse ter um corpo daquela mulher, daquele homem, e Deus, Daniel, bombadão aqui na igreja. E seja
balanceada. Então, se você não tem os hábitos de uma vida para ter aquilo, não adianta você chegar no seu resultado sem ser perseverante durante o processo. Não tem como você querer ser uma pessoa feito Billy Graham, ter intimidade com Deus, pregar feito Ele, se você não gasta o tempo necessário orando, se você não passa 6 horas orando em casa, se você não faz jejum. Não tem como, irmão. E esse é o grande problema nosso. A gente quer até alcançar o resultado, mas não quer ser perseverante no processo. E nós precisamos ser perseverantes no nosso propósito. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito ainda. Seja obediente e ande em santidade. É isso que Deus quer de mim e de você. A Bíblia fala que Deus é santo, então você tem que ser santo. Se você não sabe ainda o que é que Deus quer fazer na sua vida, ande em obediência, ande em santidade, que Ele vai começar a direcionar a sua vida. Amém? Pastor, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu já entendi que eu preciso ser perseverante no meu propósito, porque tem uma corrida para mim. Em segundo lugar, o que é que eu preciso fazer? Abandone o que atrapalha. Abandone o que atrapalha você. O versículo 1 também diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E o grande problema é que tem muita coisa atrapalhando a nossa caminhada na fé. Tem muita coisa atrapalhando a nossa vida. E às vezes o problema é que são coisas tão pequenas que eu e você nem conseguem perceber. São coisas tão besteirinhas que a gente considera está roubando o nosso foco e está atrapalhando a nossa caminhada. E essa é uma estratégia de Satanás, é de destruir o crente. Porque Satanás não quer apenas botar dificuldade para você não, porque o crente, quando está passando uma prova, ele ora, ele jejuma, ele fica de joelho. Mas um crente, quando acha que está fazendo tudo correto, quando Satanás distrai ele fala: oxe, está tudo certo, eu estou indo para a igreja, eu estou dizimando, então está tudo ok. E cada vez mais ele vai se afastando do foco que Deus quer para a vida dele. E a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes são coisas que não é pecado. Como eu falei aqui no começo, agradar as pessoas não é pecado, agradar as pessoas. Mas agradar as pessoas e desagradar a Deus é errado e te afasta do teu propósito e te afasta do teu chamado. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente não está percebendo: ah, pastor, eu não estou querendo ser bonzinho com aquela pessoa. A Bíblia me ensina a ser bonzinho, mas a Bíblia também me ensina que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. A Bíblia também fala que não tem como servir a 2 senhores, porque a gente vai agradar um e desagradar o outro. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Cuidado com o tipo de música que você está se alimentando, porque tem muito ambiente que traz a memória do teu passado, traz a memória a tua antiga vida, e você começa a sentir saudade daquilo. Você começa: poxa, quando eu estava no mundo aquilo era tão bom. Eu chego a olhar com alguns cristãos, alguns crentes que olham para a antiga vida, toda desmantelada, toda destruída, e rapaz, eu sinto uma falta de antigamente. Era tão bom a minha vida antigamente. Eu não consigo ver um cristão fazendo um negócio desse. Porque eu olho para a minha vida do passado, eu sinto muito arrependimento por tudo que eu fiz lá atrás. Eu não quero voltar lá atrás. Mas tem muita gente que está frequentando ambientes, escutando coisas que está levando você de volta para esse lugar. E talvez isso está distraindo você. Tem muita amizade e ter amigo não é errado. Entenda, ter amigo não é errado, é algo bom. Mas tem amigo que está te levando para longe do teu propósito. Tem pessoas que você está conversando no WhatsApp que está tirando o seu foco. Cuidado. Cuidado com quem você dá legalidade. Cuidado com quem você conversa no seu direct. Talvez a pessoa está cada vez mais te afastando de Deus e você não está percebendo. E você está achando normal. Cuidado com os pecados, com o vício, com a mentira, com tudo que te afasta de Deus. E o que a gente tem que entender é que falta de tempo também é pecado. Porque a gente está colocando outra coisa no lugar de Deus e tem muita gente que não tem tempo para Deus para nada.
Tem gente que só pensa em trabalho, 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 e não tem tempo para Deus. E veja que coisa interessante, você há de concordar comigo. Quando um traficante, ele se converte, você tem que concordar comigo que ele vai ter que mudar o ramo de trabalho dele. Ele não vai poder continuar traficando. Beleza? Se uma prostituta, ela se converte ao Senhor, você também concorda comigo que ela também vai ter que mudar o seu ramo de trabalho, porque aquilo não convém para o Senhor. Mas você que está trabalhando aí, cargas horárias extenuantes, não tem hora para Deus, e você acha que você não precisa mudar nada. E esse é o grande problema. Você acha que está tudo bem, e é justamente isso que Satanás quer. Satanás vai ocupar você. Toma, e você, eita, Deus está abençoando. O dinheiro está aumentando aqui em casa, não tem tempo nem para a família mais. Quem dirá para Deus? E você acha que Deus abençoa isso? Não é. Deus nunca vai te dar nada que te afaste da presença dele. Deus nunca vai te dar nada que te afaste da presença dele. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que está atrapalhando você. E eu pergunto a você, o que é que está atrapalhando você nessa noite? O que é que está roubando você da presença de Deus? O que é que você tem que abandonar nessa noite para que você possa correr a sua corrida? Porque tem muita coisa que está nos atrapalhando. Pastor, o que é que eu tenho que fazer quando não sei o que fazer? Eu sei que em primeiro lugar eu tenho que ser perseverante no meu propósito. Eu sei que em segundo lugar eu preciso abandonar aquilo que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus, aquilo que está atrapalhando a minha intimidade com Deus. Em terceiro lugar e último, foque em Jesus. Foque em Jesus. O versículo 2 e 3 que a gente leu diz assim: tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, Ele que é autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Para quê? Para que você não canse e não desanime. Eu acho que desses 3 pontos, esse aqui é o principal. Nós precisamos focar em Jesus. Veja que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele suportou a cruz. Jesus, ele suportou a vergonha de ir para a cruz, porque quem ia para a cruz era um bandido, era um cara que não prestava para nada. Para quê? Para que você não canse e para que você não desanime. Você consegue ter noção da dimensão que a Bíblia está falando para você? Jesus morreu por você, para que você não cansasse, para que você não desanimasse, para que você não desistisse da sua caminhada. E o grande problema é que a gente desanima na nossa caminhada por qualquer besteira. Se alguém olhar feio para você na igreja, você já quer abandonar a igreja. Se alguém falar e constranger você, se alguém confrontar você, você diz, já não vou mais para aquela igreja, já não vou mais para lá. Quando o teu líder puxa a sua orelha, quando o pastor puxa a tua orelha, você já não vou mais. Quando eu estou passando por uma crise, o que é a primeira coisa que a gente deixa de fazer? Vir para a igreja. Você já percebeu que tudo sobra para Jesus? O único que não tem culpa de nada, e tudo sobra para Ele. Tudo acaba caindo em cima dele. E o grande problema é que Jesus, ele não tem sido a nossa prioridade. Porque aquilo que é prioridade para mim e para você, você faz, irmão. Eu tenho certeza aqui que você não esquece de tomar banho todo dia. Alguns até esquecem, né? Mas tem gente que, a grande maioria, toma banho todo dia, porque é prioridade ficar limpinho, cheiroso. Vou usar outro exemplo melhor. Eu tenho certeza que você não esquece de comer. Todo mundo lembra de comer, irmão. Não precisa de ninguém mandar, não. Daniel, vai comer, Daniel. Bora tem que comer, para não ficar fraco. Não, ele vai lá e come. Porque é prioridade para a gente. E por que a gente não ora? Porque a gente não lê a Bíblia. Porque a gente não vai para a igreja. Porque não é prioridade para mim e para você. Porque quando Jesus, ele é a prioridade, irmão, a gente foca nele e faz. Independente se está bom, se está ruim, independente se alguém está olhando o cara feio para mim ou não, eu vou focar em Jesus.
sobre as águas, Pedro ele precisou de fé para dar aquele primeiro passo, para começar a caminhar sobre as águas. E a gente viu que a fé, ela não foi suficientemente um fator determinante para que Pedro não afundasse. E a gente viu que Pedro afundou. As dificuldades e os problemas fez com que Pedro tivesse afundado. Mesmo ele tendo fé, ele afunda. Mesmo Pedro querendo caminhar, ele afunda. E talvez é isso que tem acontecido na nossa vida. Talvez você teve fé, você está querendo perseverar, mas talvez você caiu. Talvez você desanimou. Talvez aquele fogo se apagou. E Jesus, o que eu acho interessante é que Jesus ele sabia que Pedro ia afundar. Ele sabia que Pedro ia tirar os olhos dele e começar a olhar na dificuldade. E mesmo assim Jesus ainda fica um pouco longe dele. Jesus poderia estar lá com Pedro. Quando Pedro fosse afundar, opa, Pedro, fica aqui comigo. Mas muitas vezes é necessário que eu e você afundem. É necessário que às vezes a gente caia para que a gente aprenda que sozinho a gente nunca vai ser capaz. Sozinho a gente não consegue. E talvez Pedro está pensando, não, eu tenho fé, eu sei que é Jesus, eu vou chegar lá em Jesus sozinho. E ele afundou. Jesus estava querendo mostrar para ele, Pedro, sozinho você não vai conseguir. Agora veja a segunda coisa, Pedro. Quando você estiver caído, quando você estiver fraco, eu sempre estou ao teu lado para estender a mão. E Jesus vai lá e estende a mão. E levanta Pedro de novo. Mostrando para Pedro que você nunca esteve sozinho. Mostrando para Pedro que você nunca esteve desamparado. E que dificuldades e problemas eles sempre vão existir. Mas nós temos que focar em Jesus. Fixar os olhos nele. Porque é ele que vai te levantar. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Louvor pode vir. Eu quero terminar e concluir nossa palavra com 2 versículos que Deus colocou no meu coração. O primeiro versículo é Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 diz algo muito forte para mim e para você. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A Bíblia está dizendo que eu e você, a gente não pode se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desistir, se você não desanimar. E talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Você está se cansando, mesmo que você esteja fazendo bem, mesmo que você esteja tentando caminhar, mas a dificuldade da vida está fazendo você tirar o foco de Jesus e colocar nas pessoas e nas coisas. Mas a Bíblia está dizendo, no tempo certo você vai colher, no tempo certo as suas orações elas vão ser respondidas, no tempo certo toda a sua lágrima vai ser enxuta, porque Deus está cuidando de cada detalhe. Deus ele não esqueceu de você. Salmo 126, 5, 6 diz assim: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo o seu feixe. O que a Bíblia está dizendo é que a pessoa está chorando, mas ela não está deixando de plantar, ela não está deixando de lançar a sua semente. E no momento certo, essa pessoa que mesmo chorando, mesmo com dificuldade, ela não parou, ela não desistiu, ela não desanimou, ela vai voltar recolhendo os seus feixes com alegria, glorificando ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Assim como Abacuque orou, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais os animais estejam tudo mortos, ainda que falte o fruto da vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então não deixe o desânimo destruir a sua vida, não tire os olhos de Jesus, comece a abandonar tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada, se livre do pecado que está tentando roubar a presença de Deus de você e seja
noite Tu tem ministrado ao nosso coração. Tu sondas, Tu conheces, Tu sabes de todas as nossas dificuldades, anseios, de nossas lutas, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, nessa noite mais uma vez, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não tirar os olhos de Ti, Senhor. Nos ajuda a dar passos de fé, a caminhar sobre as águas, a não olhar para a tempestade ou para a adversidade, para que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos livrar, a abandonar tudo aquilo que tem roubado a Tua presença de nós, tudo aquilo que tem quebrado a nossa comunhão, Pai. Nos ajuda a abandonar, porque não adianta apenas declarar, e se nossos atos e atitudes não correspondem a isso, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, eu creio, eu clamo para o Teu Espírito Santo começar a renovar a vida, Senhor. Eu clamo para um novo derramar sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai. Eu creio em uma igreja que se levanta para alcançar pessoas que estão se perdendo, Pai. Eu creio que essa igreja vai ser relevante aqui nessa cidade, nessa sociedade, aonde ela está incluída, Senhor. Não foi por acaso que o Senhor cresceu, que o Senhor plantou essa igreja. Existe propósito, existe planos sobre a vida de cada pessoa, e nós vamos prosseguir, nós vamos alcançar, nós vamos ser perseverantes, Senhor. Nós vamos sim avançar, porque as portas do inferno contra a Tua igreja não podem prevalecer, Senhor. Nós vamos restaurar famílias, Senhor. Vamos resgatar pessoas das drogas. Famílias que estavam sendo destruídas pelo adultério, pela mentira, serão resgatadas, Pai. Filhos perdidos serão encontrados, Pai. Nós cremos no mover do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado